Olá, boa noite, amados. Vamos fazer a leitura da Catena Áurea do Evangelho de São Marcos, Alexo 4, versículo do 9 ao 11. Ora, aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento de sair da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo que descia sobre ele em forma de pomba. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti pus as minhas complacências. Pseudo-Jerônimo. O evangelista Marcos, assim como um cervo desejoso em direção às fontes das águas, salta em direção às planícies e aos ares, e como uma abelha cheia de mel, degusta as flores em suas superfícies. Por isso inicia sua narrativa a partir do momento em que Jesus vinha de Nazaré, dizendo: Ora, aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Pseudo-Crisóstomo. Uma vez que ordenavam um outro batismo, veio ao batismo de João, que em relação ao seu batismo era incompleto, mas alheio ao batismo judaico, como se estivesse entre ambos, de maneira a mostrar, pela natureza do batismo, que não estivesse entre ambos, de maneira a mostrar que não era batizado para a remissão dos pecados, ou como se precisasse receber o Espírito Santo. Com efeito, o batismo de João estava privado de ambas essas coisas. Ele foi batizado, no entanto, para fazer-se conhecido a todos, para que nele crescem e para completar toda a justiça, que é a observação dos mandamentos. Havia, pois, sido ordenado a todos os homens que se aproximassem do batismo do profeta. São Beda. Ele foi batizado tanto para, com seu batismo, reconhecer o batismo de João, quanto para mostrar, santificando a água do Jordão pela descida da pomba, o advento do Espírito Santo no banho dos que creem. Por isso prossegue. No momento de sair da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo que descia sobre ele em forma de pomba. Abrem-se os céus, não pela abertura dos elementos, mas para os olhos espirituais, pelos quais Ezequiel, no início do seu livro, recorda que estavam abertos. E por ter visto os céus abertos, após o batismo, realizou sobretudo uma graça para nós, aos quais, pelo banho da regeneração, é aberta a porta do reino celeste. Pseudo-Crisóstomo. Ou, para que dos céus a santificação seja concedida aos homens e para que as coisas terrenas se reúnam às celestes. Disse, de outra parte, que o Espírito Santo desceu sobre ele, não como se estivesse pela primeira vez vindo até ele, pois nunca havia sido abandonado pelo Espírito, mas para manifestar o Cristo que era pregado por João, como se fosse indicado com um dedo para a fé de todos. São Beda. O fato de ter o Espírito Santo também sido visto descendo no batismo era sinal da graça espiritual que no batismo nos seria conferida. Pseudo-Jerônimo. Esta é a unção de Cristo segundo a carne, a saber, a do Espírito Santo, sobre a qual foi dito: Te ungiu Deus, o teu Deus, com óleo de alegria, de preferência aos teus companheiros. Salmo 44, versículo 8. São Beda. Convenientemente o Espírito Santo desceu em forma de pomba, pois é um animal muito simples e alheio à malícia da cólera. Fez isto para declarar-nos, de modo figurado,
que busca os corações simples e não julga digno habitar em almas ímpias. Pseudo Jerônimo. O Espírito Santo também desceu em forma de pomba, porque o cântico se canta sobre a igreja. Minha noiva, minha amiga, minha amada, minha pomba. Noiva nos patriarcas, amiga nos profetas. A mais íntima em José e minha amada em João Batista. Pomba em Cristo e nos apóstolos, aos quais foi dito: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. São Beda. A pomba sentou-se sobre a cabeça de Jesus, para que ninguém pensasse que a voz do Pai foi dirigida a João, não ao Senhor. E convenientemente acrescentou, ficando sobre ele, isto é, com efeito, algo próprio de Cristo, que preenchendo-o uma única vez, o Espírito Santo nunca o deixa, pois aos seus fiéis por vezes é conferida, por vezes subtraída, a graça do Espírito Santo para a realização de sinais de poder e milagres. Mas a eles nunca falta a graça do Espírito para a obra da piedade e da justiça. E para a conservação do amor de Deus e do próximo. É a voz do Pai, e a voz do Pai ensinou que aquele que veio com outros até João para ser batizado é o verdadeiro Filho de Deus. Aquele que quer batizar no Espírito Santo. Por isso se segue. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti pus as minhas complacências. Não que falasse para informar o Filho de algo que o Filho mesmo não soubesse, mas o fez para nos evidenciar aquilo em que devemos acreditar. Santo Agostinho. Razão pela qual Mateus conta que foi dito: Este é o meu Filho amado, pois quis mostrar que significava aquilo que foi dito: Este é meu Filho, de maneira a indicar antes àqueles que ouviam que ele era o Filho de Deus. Se todavia perguntas qual dessas duas coisas soou naquela voz, aceita qualquer uma delas, contanto que compreendas que aqueles que não relataram as mesmas palavras relataram o mesmo pensamento. E para que se veja que Deus agradou-se em seu Filho, somos advertidos com o que se disse: Em ti pus as minhas complacências. São Beda. A mesma voz também nos ensinou que pela água do banho e do Espírito de santificação podemos nos tornar filhos de Deus. Também o mistério da Trindade se faz conhecer no batismo. O Filho é batizado, o Espírito desce em forma de pomba, e ouve-se a voz do Pai que dá testemunho do Filho. Pseudo Jerônimo. Em sentido moral, também nós, arrastados da inconstância do mundo pelo odor e pela pureza das flores, corremos com os jovens atrás do noivo, e pelo sacramento do batismo somos lavados, pela graça do perdão, com as duas fontes do amor de Deus e do próximo. E elevando-nos pela esperança, contemplamos os segredos celestes com os olhos de um coração inocente. Daqui em diante, recebemos o Espírito Santo que desce aos mansos, que possuem o espírito contrito e humilhado, e um coração inocente. E ele permanece com uma caridade que nunca sucumbe. E a voz do Senhor é dirigida dos céus a nós, que somos amados por Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9.
E então o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, encontrará em nós quando nos tornarmos um único espírito com Deus.